Sejam bem-vindos. A gente hoje aí vai continuar trabalhando aí com a atividade 3, tá? Atividade 3 de sala matemática do ensino médio, etapa 1, unidade 2, capítulo 3, tendo lá o objetivo agora de contemplar o assunto de geometria plana, tá? Áreas de figuras planas. A gente já teve um videozinho aí falando sobre plano cartesiano, trabalhamos 3 questões dessa atividade. E agora a gente tem aí as 7 restantes aí, né? As 7 próximas questões trabalhando o assunto da geometria plana. Então, a geometria é um assunto bem importante aí da matemática, né? Que tem uma abrangência muito grande aí nas aplicações de questões. Então, a gente vai tentar contemplar esse assunto agora, tá? Para tentar tirar dúvidas de vocês. Então, aí falando um pouco sobre as figuras planas, né? A gente está trabalhando na geometria plana. Identifica-se, na verdade, pelo trabalho na busca da área das figuras planas, que mostra justamente o tamanho da superfície dessas figuras, né? Então, trabalhar a área de figura é tentar medir, determinar o tamanho da superfície de cada uma delas. Desse modo, podemos pensar que quanto maior a superfície da figura, maior será a sua área, né? Então, quer dizer que o objetivo da gente, dentre uns da geometria plana, é a busca do cálculo da área de cada uma dessas figuras, ok? A gente vai ver depois aí, até mais na frente no exercício, em algumas das questões, que quando eu falo da busca da área em algumas aplicações, a gente diferencia também a busca do perímetro, né? Mas a gente já já fala sobre os dois assuntos, tá? Já que a gente vai trabalhar a geometria plana buscando a área dessas figuras, a gente listou aqui 6 figurinhas aí, né? São as principais figuras da geometria plana que contemplam aí os exercícios da nossa atividade 3. Então, falar um pouquinho sobre o triângulo, sobre o quadrado, o retângulo, o círculo, o trapézio e o losango, né? E vamos tentar identificar o que é que define cada uma dessas figuras na geometria plana, ok? Então, quando a gente fala de triângulo, o que importa para a gente é identificar que ele trata-se de um polígono formado por 3 lados. Então, a partir do momento em que o meu polígono tem 3 lados, o tri, ele representa para mim nossa primeira figura plana chamada de triângulo, tá? Então, a gente não necessariamente tem que ter 3 lados idênticos. A classificação do triângulo em si, para mim, o importante é saber que é uma figura plana que tenha 3 lados, tá ok? Já o quadrado, que também é uma figura plana muito comum para se trabalhar, é um quadrilátero regular formado por 4 lados congruentes. Gente, essa palavra congruente na geometria plana representa mesma medida. Ela tem uma identidade aí de igualdade, tá, para gente? Então, falou de congruência entre figuras aplicadas à geometria, a gente vai trabalhar justamente uma busca de elementos idênticos, tá? Então, e quando ele diz que o quadrilátero, formado por 4 lados congruentes, é classificado de quadrado, isso nos diz, então, que quando eu falo de quadrado, essa figura, além de ter 4 lados de mesmo comprimento, então, um L, L, L para os 4 lados iguais, né? Essa figura também tem que ter os ângulos internos retos. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Que os ângulos medem 90 graus, são ângulos retos, ó. Perfeito? A próxima figura é o retângulo, né? Que também é um quadrilátero formado também por 4 lados, e os lados também são classificados como paralelos, assim como no quadrado. Quer dizer, ele tem os ângulos internos também medindo 90 graus. A grande diferença do retângulo para o quadrado, mesmo ele tendo os lados paralelos e os ângulos internos de 90, é que os lados opostos são idênticos, mas os lados adjacentes não necessariamente serão. Então, a gente pode ter um Lzinho aqui na vertical e um Lzão na horizontal, onde esses lados possam ter comprimentos distintos, tá bom? Então, a gente classifica ele como retângulo. O próximo aí é o trapézio, né? Que também trata-se de um quadrilátero. Só que ele fala que ele tem somente 2 lados agora paralelos, onde um deles é maior do que o outro. Então, olha lá para o trapézio. Aqui ele, ó. Eu tenho 2 lados que são classificados como lados paralelos porque eles nunca vão se encontrar. Mas
Um deles é menor, que a gente pode chamar de Bzinho, e o outro é o maior, que eu posso chamar de Bzão. B dá a representação da chamada base, né? O que ele chama de base, tendo aqui uma base inferior e uma base superior, com comprimentos distintos. E os outros dois lados, eles não são classificados como paralelos, porque numa determinada projeção deles, eles iriam se encontrar em algum momento, tá bom? Então, esses lados não são classificados como paralelos. Então, as figuras que têm essas propriedades são chamadas de trapézio, ok? E para concluir aí das figuras que a gente vai trabalhar, temos o losango, né? Que diz que novamente é um outro quadrilátero, só que agora é classificado como equilátero, formado por quatro lados iguais. Então, o equilátero para a gente é o que determina que ele tenha quatro lados também de mesmo comprimento, bem parecido com o quadrado. Só que agora, esses lados opostos, mesmo sendo paralelos, não vão formar ângulos retos, tá? Então, nesse caso, a partir do momento em que eu tenho lados opostos paralelos, mas não tenho ângulos de 90 graus, então a gente pode ter ângulos maiores ou menores do que 90, então aqui são ângulos distintos de 90 graus, essa figura é classificada como losango, perfeito? E aí a gente vai trabalhar cada uma delas buscando justamente a determinação da sua área ou, em algumas vezes, do seu perímetro, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala de área ou de perímetro, aqui nas figuras a gente está classificando apenas a determinação da sua área de cada uma delas, mas a gente vai ver que o perímetro também não é difícil de se entender. A primeira figura que a gente está verificando aqui, ó, figura que tem três lados, é o nosso triângulo, né? Então, no triângulo, figura que tenha três lados, um polígono de três lados, para que eu possa determinar a área dele, aqui está dizendo B vezes H sobre 2. O que é isso? Olha a nomenclatura. O B representa a base do meu triângulo. Está aqui ele, ó, a basezinha aqui embaixo. O H representa a altura do meu triângulo, que é uma altura interna. Então, aqui está dizendo que para que eu calcule a área de qualquer triângulo, basta multiplicar a base vezes a altura e dividir esse resultado por 2. Vamos dar um exemplo aqui para a gente poder entender. Olha só, se por acaso a gente disser que nesse mesmo triângulo a minha base mede 8 e a minha altura mede 12, tá? Se eu estivesse buscando a área desse triângulo, como é que a gente calcularia? Então, a área do triângulo vai ser a base multiplicada pela altura divididas por 2. Perfeito. Então, vamos lá. A minha base mede 8, então eu tenho 8 vezes a minha altura mede 12, então eu tenho 12, e isso divididos por 2. Se eu multiplicar 8 vezes 12, nós vamos ter 96. E se eu dividir 96 por 2, eu vou ter 48. O que é que tem de muito importante aqui que eu falhei até na unidade, né? É a gente colocar as unidades de medidas. Então, vamos dizer que eu tenha 12 centímetros e 8 centímetros aqui, tá? Quando a gente fala de comprimento, eu tenho que ter uma unidade de medida. Consequentemente, a busca da área multiplica 2 centímetros distintos. Então, eu vou ter no final 1 centímetro quadrado. Então, olha só, a área do meu triângulo desse exemplo mede 48 centímetros quadrados, ok? Se eu fosse fazer aí o mesmo desenvolvimento, né, do trabalho agora no quadrado, bem, eu estou dizendo que a área do quadrado é dado por L elevado ao quadrado. Por quê? Eu tenho lados idênticos, gente, tá? Então, toda vez que eu quiser calcular a área de um quadrado, basta multiplicar esses dois lados, ou elevar o lado ao quadrado. Se eu disser que esse lado mede 9, por exemplo, esse aqui também vai medir 9, já que o quadrado é aquela figura que tenha os quatro lados iguais, não é isso? Então, a gente tem um quadrado aqui com quatro lados iguais, e para encontrar a área dele, basta multiplicar um lado vezes o próprio lado, ou melhor, o lado, que é 9, elevado ao quadrado. E 9 ao quadrado é a mesma coisa que 9 vezes 9, que é igual a 81. Então, de novo, se eu digo que aqui é centímetros e aqui também dá centímetros, no final, para calcular minha área, eu vou ter 1 centímetro quadrado. Perfeito.
Então, toda vez que eu tiver um triângulo, basta multiplicar a base pela altura e dividir por 2. Se eu tiver um quadrado, basta multiplicar o lado pelo próprio lado, ou o lado ao quadrado, tá bom? Próximas figuras. Olha só, a gente tem um losango aqui, ó. O losango é aquela figura que tem os lados opostos paralelos, mas eu tenho os ângulos internos que não são classificados como ângulos retos. E as suas diagonais são perpendiculares, quer dizer, elas formam um ângulo de 90 graus. Então, no meu losango, para a gente poder entender aí a área dele, aqui está dizendo que a área é a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Então, gente, se essa minha diagonal aqui mede 7, deixa eu mudar aqui a cor, né, que não dá para a gente entender mais. Pronto, vamos lá. Se eu disser que essa minha diagonal aqui mede 7, perfeito, e essa minha diagonal menor mede 4, como é que a gente calcularia a área desse losango? Bem, aqui vem dizendo que a área de qualquer losango é o produto das suas diagonais, então 7 vezes 4, só que divididas por 2. E aí, quando eu multiplicar 7 vezes 4, a gente vai ter 28. E quando eu dividir 28 por 2, eu vou ter 14. De novo, as unidades de medidas, professor. Então, se eu disser que é 4 centímetros e 7 centímetros, a gente vai ter no final 14 centímetros ao quadrado. Essa é a área do meu losango, perfeito? No retângulo, está dizendo que a área é base vezes altura, somente o produto das duas medidas. Então, se minha base mede 12 e minha altura mede 6, vamos colocar a unidade centímetros, né? Como é que seria a área do retângulo? Então, a gente tem aqui que é o nosso retângulo, né? Então, o retângulo seria dado a área dele, né? O produto da base, que mede 12, vezes a altura, que é igual a 6. Então, a área vai ser quanto? 72 centímetros quadrados, tá? Então, a gente vê aí que para calcular a área, o que eu tenho, na verdade, de necessário é lembrar das fórmulas de cada uma das figuras. Então, a gente vai ter que praticar mesmo um pouquinho para poder lembrar, né, de cada uma das suas fórmulas. O triângulo, base vezes altura sobre 2. O quadrado é lado ao quadrado. O losango é o produto das diagonais também sobre 2. O retângulo é a base vezes a altura. E para concluir, o trapézio. O trapézio tem medidas a mais. Vocês lembram que a propriedade do trapézio era aquela que dizia que ele tem dois lados apenas que são paralelos, onde esses lados têm comprimentos diferentes. Então, tem uma base menor e uma base maior. E, claro, ele tem uma altura h. Aí aqui diz que a área de qualquer trapézio é a soma das bases multiplicado pela altura dividido por 2. Então vamos lá, se eu tiver uma base 6 e uma base 10 e uma altura igual a 5, usando todas as unidades como centímetros, tá? Ó. Então todo mundo é centímetro aqui. Como é que ficaria a área, gente? Bem, a área do trapézio é a soma das bases. Então a base menor é 6, a base maior é 10, multiplicada pela altura, que é 5. Tudo isso dividido por 2. Então, vamos lá. 6 mais 10 dá 16, vezes 5 sobre 2. Se eu multiplicar 16 por 5, dá 80. E se eu dividir 80 por 2, dá 40 centímetros quadrados, tá bom? Então, a gente consegue aí determinar que a área de qualquer trapézio é a soma das bases multiplicada pela altura e tudo dividido por 2. Perfeito, gente? Então, eu coloco aí uma observaçãozinha. Atenção, né? Vale lembrar que a área e o perímetro são dois conceitos utilizados na geometria plana, mas são distintos, tá bom, gente? Então, o que a gente calculou nesses exemplos anteriores foi a classificação da área. A área é dada por área de superfície, centímetros quadrados, metros quadrados. E o perímetro, o que é, professor? Olha lá embaixo falando. O perímetro é a soma do comprimento de todos os lados. Então, quando a gente soma, a gente está só fazendo uma soma sem precisar multiplicar. Então, continua todo mundo
em centímetro, em metro, em quilômetro, tá? Vamos lá ver um exemplo do quadrado, ó. Quanto é que mede os quatro lados? Cada lado mede 9. A área é dada por quem? L ao quadrado. Então, 9 ao quadrado é igual a 81. Perfeito, essa foi a área. Mas se eu fosse calcular o chamado perímetro, como é que seria? Então, perímetro seria dado pela soma dos lados dessa figura. Quantos lados tem? Tem quatro, professor. Então, eu vou somar 9, mais 9, mais 9, mais 9, que são os quatro lados. Consequentemente, eu tenho 36 centímetros de perímetro. Então, quando eu falar de perímetro, gente, também é bem simples. Basta vocês somarem, tá? O comprimento de todos os lados desse nosso polígono, perfeito? Então, a gente já sabe distinguir aí como determinar uma área, como determinar um perímetro. Vamos, então, basear-nos aí nas atividades. A gente tem 7 questões de geometria plana para vocês. A primeira delas é a questão 3, ó. Ela é uma continuidade da questão 2, que vocês encontraram as coordenadas no plano cartesiano. Só que agora ele pede para vocês calcularem a área de cada uma delas. Então, olha só, vou usar a primeira figura, a figura A, como exemplo. Como é que eu calculo a área dessa figura, professor? Bem, se eu olhar para a figura A, gente, dentro do plano cartesiano, cada quadradinho desses tem um lado de 1 centímetro. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3. Então, quer dizer que esse quadrado tem 3 centímetros de lado e 3 centímetros aqui também, ó, de altura, porque os lados são iguais. Então, cada quadradinho desse para a gente mede uma unidade de centímetro, ok? Então, nesse caso, a área da figura A é a área do quadrado. E qual é a área do quadrado? Lado A ao quadrado. Então, nesse caso, o lado mede 3, professor. E 3 ao quadrado é igual a quanto? A 9 centímetros quadrados. Vocês lembram, né, gente? 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3. Ele aparece duas vezes a base, não é isso? Por isso que deu 9 centímetros quadrados, perfeito? Então, façam isso nas próximas figuras para determinar a área de cada uma delas com a sua respectiva fórmula, ok? A questão 4 fala aí da busca da área de um trapézio. Olha aí o slide ajudando, coloca lá embaixo o desenho do trapézio. E a área do trapézio como é, professor? É base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. Olha aqui, gente. Ele fala que esse cara tem duas bases. Claro que um é a menor e a outra é a maior. E ele tem a altura. Lembre-se que a altura é o nosso H. Então, basta vocês substituírem na fórmula soma das bases multiplicada pela altura divididas por 2, ok? Quinta questão fala aí, né, da busca da área de um estádio para que seja colocada a grama, né, nesse estádio. E aí esse estádio tem o formato de um retângulo. Gente, vamos lembrar como é que é a área do retângulo. Até coloquei lá embaixo para vocês, ó. É apenas base vezes altura. Então a gente vai conseguir encontrar a área desse nosso campo de futebol aí, justamente multiplicando apenas os dois comprimentos. E ele dá os comprimentos ali, né, ó? As dimensões 105 por 68. Então, basta vocês multiplicarem as duas unidades, ok? Questão 6 fala de perímetro e de área. Lembrem de distinguir. Perímetro é a soma dos comprimentos. A área é a utilização da fórmula que busca multiplicar os comprimentos dos lados, não é isso da figura? Então, ele pede da sala, então vocês identificam a sala aqui, ó. Ah, a sala tem 5 por 5, professor. Então, essa sala é um quadrado, ó, gente, todos os lados iguais. Então, busquem o perímetro e busquem a área dessa sala. Depois, da cozinha. Olha só, a cozinha é um retângulo. Então, a gente vai ter que identificar aqui que a altura mede 3 e a base. A base não é 5, né? Porque ela começa antes, ó. Então, eu tenho que tirar um comprimentozinho aqui que apareceu em cima. Olha só, tudo mede 8, só que esse aqui mede 3,5. Então, eu tenho que tirar algum pedacinho para poder medir a cozinha, tá bom? Então, conta aí com a ideia de vocês da engenharia, perfeito, gente? Figura 7, também uma questãozinha que trava trapézio. Você já tem aí um dado, um contato sobre essa figura do trapézio, perfeito? Apenas para encontrar a área desse trapézio.
Lembrem de diferenciar a base menor, a base maior e a altura, e usar aquela formulazinha abaixo para calcular a área do trapézio, então. E a questão 9, novamente uma questão de área, só que agora de um losango. Lembram do losango? Ele tem duas diagonais. Olha só, ele deu uma diagonal maior e uma diagonal menor. Perfeito. Use a fórmula no produto das diagonais e dividam por 2, ok? Questãozinha 10 também é uma questão bem simples sobre um retângulo. E aí ele quer que vocês determinem a área desse retângulo, sabendo que a base dele mede 34 e que a altura é a metade. Ele não disse a altura, né, gente? Mas dá para achar facilmente o que é a metade de 34, não é isso? Usem a fórmula e calculem, então, a área desse retângulo, tá bom? Então, espero que vocês consigam realizar a atividade sem nenhuma dificuldade. E a gente se vê aí na próxima aula, tá bom? Um abraço para todos e até a próxima.